Muito boa tarde, é um privilégio nós estarmos juntos aqui, graça e paz do Senhor. Nós estamos iniciando na Rádio amormaior.net.br, um programa que me enche de alegria, que é a Escola Bíblica em Ação, o ensino, né, o primeiro ministério de Jesus Cristo sendo aí, né, divulgado, né. Então eu oro em nome de Jesus, né, para que além da gente entender, se aprofundar na palavra, né, a gente possa aí, né, servir ao Senhor, né, recebendo dele o ensino, né, tão importante. Amém? Pastor João Lembo, da Igreja Batista Ágape em Indaiatuba. Eu já peço para você se inscrever no nosso canal, no YouTube, né, lá nós temos as nossas mensagens. Estamos localizados, o nosso templo é na Avenida Visconde de Indaiatuba, 1173, bem em frente ao ginásio de esportes. E nós estamos aqui todas as sextas-feiras, às 17 horas, né? Estamos aqui para conhecer a palavra, aprender mais de Jesus Cristo, que é a palavra do Evangelho, né? E que o Espírito Santo do Senhor, ele ministre, né? E eu já peço para você, né, compartilhe, divulgue, acesse, né, o link da rádio www.amormaior.net.br. Amém? Nós iniciamos com o nosso devocional, sempre lembrando, né, de nós termos aí a nossa Bíblia na mão. Hoje nós vamos iniciar esse nosso devocional, 1 Crônicas 29. Se você pode, por favor, abra 1 Crônicas, capítulo 29, eu estarei lendo a partir do verso 10. Davi louvou o Senhor diante de toda a congregação e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teu, Senhor, é o poder, é a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo o que há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste como chefe de todos e sobre todos. Amados, seu Espírito Santo do Senhor, inspirando o rei Davi, né? E você pode notar aqui que Davi está louvando diante da congregação, né? Davi não era só o rei, ele era o sacerdote de Israel, né? Então eu fico imaginando a cena, né? Toda a congregação, né? Todo Israel ali ouvindo Davi, né? E aqui na verdade é uma oração, né? Um cântico, uma oração, um salmo. Bendito és tu, né? Senhor, Deus de Israel, né? Então, Davi ele coloca aqui que não há outro Deus, é um único Deus, né? Nosso Pai, né? Que lindo isso, né? Ele é nosso Pai, nosso Papai, e é de eternidade em eternidade, né? Quando a gente ouve de eternidade, né? A eternidade é que sempre existiu, né? E é difícil eu e você nós entendermos isso, é por isso que nosso Deus é o Deus do milagre, o Deus do impossível, porque eu e você, nós temos o início, né? Nós nascemos, Deus não sempre existiu e sempre existirá, né? Então de eternidade em eternidade, teu, Senhor, é o poder, né? Toda a onipotência, né? A grandeza, Deus é tudo em todos, a honra, a vitória de Jesus, a vitória de Deus, do Espírito Santo, né? Isso já está o quê? Decretado. Está, né, decretado em cima, embaixo, tudo, né? Tudo que move, tudo que é criação já sabe. A vitória e a majestade é do Senhor.
Né? E aqui fala, né? De tudo que é nos céus e na terra e debaixo da terra. Né? Então aqui a soberania do Senhor. E Davi ainda continua ministrando no coração de quem? Dessa congregação. Tá certo, não? Dizendo que teu, Senhor, é o reino e tu te exaltaste como chefe sobre todos. Então, amados, esse é o homem segundo o coração de Deus, né? Tá certo, não? Que louva, que adora, que reconhece que Deus, ele é soberano, que Deus é poderoso, que tem toda a majestade, todo o poder, que é de eternidade em eternidade, né? Então é maravilhoso esse texto e faz com que a gente realmente se espelhe em Davi, no rei Davi, né? Então, uma das nossas realmente, eu não digo obrigação, né? Mas uma das nossas, um dos nossos comportamentos perante a Deus, perante a congregação é o quê? É louvar, adorar, né? Engrandecer o nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos nessa sexta-feira, Pai. Nós te louvamos, nós te adoramos, nós te respeitamos, nós colocamos a Ti as nossas vidas, porque tudo vem de Ti, tudo é para Ti, o Senhor que sempre existiu, é o Pai da eternidade, Príncipe da paz. Em nome de Jesus, Deus, te exaltamos, bendizemos o Seu santo nome. E já colocamos a Ti essa aula, que o Espírito Santo do Senhor fale conosco, descortina Sua palavra nos nossos corações e nos dê entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós vamos para a nossa aula, continuando sempre, né, amados, o livro de Apocalipse, não é? Livro de revelação, Jesus Cristo para o apóstolo João. Semana passada, nós estávamos falando das duas testemunhas do capítulo 11 de Apocalipse, né? E vimos, não é, que essas duas testemunhas, não é, elas são representadas, né? Representam a igreja, né? Tá certo? E que a missão da igreja, a missão do evangelho, das boas novas, ela deve ser cumprida. Tá certo? Ainda estamos no período da graça, graças a Deus, não é? Ainda temos a oportunidade de clamar, temos a oportunidade de encontrar o Senhor, não é? Através, por exemplo, do que acabamos de fazer com nossos cânticos, com os nossos louvores. E notem, não é? Que o juízo ainda não chegou, não é? Dentro, né? Que nós só tocamos 6 trombetas, né? A 7ª ainda não foi tocada. Porém, não é? O evangelho chegará ao fim. Presta atenção. O período da graça chegará ao fim. Né? Então, quando você vai em Mateus 24, 24, se você quiser, por favor, abra comigo. Mateus 24, 24. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. De novo, a gente falou isso já umas 2, 3 vezes. O evangelho de Jesus chegará em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Nosso Deus é um Deus de honra, né? Ele não vai, de forma alguma, julgar, falar, então, né? Para dar oportunidade para alguém falar, então, Deus, eu nunca ouvi falar no Senhor, não. Isso você já ouviu, sim. Por quê? Porque isso é um mandamento meu. O evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Amém? Ide e pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a igreja ela vai acabar o seu, né, o seu testemunho.
ela será, entre aspas, né, destruída. Por quê? Porque vai acabar. Vai acabar o período da graça, a possibilidade de nós o quê? De aceitarmos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E é isso que eu quero que você leia comigo em Apocalipse 11:7, que diz assim: quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo fará guerra contra elas. Elas quem? As testemunhas. Contra a igreja. Eu vou repetir. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, os 1260 dias, a besta que surge do abismo fará guerra contra elas, contra a igreja. Passa pela tribulação ou não? De novo, sim. A besta vencerá e matará as duas testemunhas. Meu Deus. Mas, pastor, a igreja não é vitoriosa? Sim. Mas esse destruído aqui é entre aspas, né? Tá certo? E isso que a gente precisa entender, né? A besta, o diabo, ele não vai matar todos os crentes quando Jesus Cristo voltar. Embora o número que seja pequeno, vai ser muito pequeno, né? Por quê? Porque vai ter guerra, vai ter luta, vai ter perseguição. Hoje já tem, tá certo não? Todo lugar, irmão. Então, todo lugar. Só que o que vai acontecer? A cada tempo que passa, a cada dia que passa, a gente vai percebendo isso, o amor vai se esfriando. E a apostasia vai tomando conta de quem? Daqueles o quê? Que são da igreja. Então, quando você vai lá em Lucas 18:8, acompanha comigo. A palavra de Deus diz: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Eu vou repetir. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Vai ter fé na terra? Por quê? Porque a perseguição vai ser implacável. Né? A perseguição vai ser implacável. Né? O levante satânico realmente vai acontecer. Quer dizer, já está acontecendo, mas vai potencializar. Achará fé, o que é isso? Que a igreja vai se apostatar. A base de Apocalipse é essa. Né? Tanto é verdade, amados, tanto é verdade que o que diz Mateus 24:22? Abra comigo, Mateus 24:22, só para você ter uma aí anotado, para que você leia, né? Porque está sempre numa sequência, né, que a gente julga importante para nós aprendermos, para eu aprender, para você aprender. Em Mateus 24:22, né, diz que, e se aqueles dias não fossem abreviados, se aqueles dias não fossem abreviados, ou seja, se não fosse antecipada a vinda de Jesus Cristo, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Por que está sendo abreviado? Por que há realmente esse verso e essa explicação? Porque realmente vai ser um levante, né? E onde João, ele está claro aqui, a igreja, as duas testemunhas serão destruídas. A igreja o quê? Será destruída. É o que está acontecendo hoje na China, o que está acontecendo hoje nos países muçulmanos quando se prega o evangelho. Só que nós estamos falando, irmãos, de uma forma global, no mundo, né? Onde nós vamos ter dificuldade de pregar a palavra, onde nós vamos ter dificuldade de ensinar a palavra. Por quê? Porque vai haver, e já está havendo a apostasia. Então você que está me ouvindo, que diz que não precisa de igreja não, eu vou me reunir em casa que está tudo certo. Não, está tudo errado. Não que você não possa se reunir em casa.
Hoje mesmo nós vamos ter um grupo de comunhão. Eu não estou falando isso. O que eu estou falando é que a igreja, ela é o quê? Ela é o centro. Por quê? Porque Jesus Cristo é o centro da igreja. O Espírito Santo é o centro da igreja. Deus é o centro da igreja. Né? Então, a primeira coisa que o diabo coloca nas nossas mentes e nos nossos corações, ou pelo menos tenta, é dizer, não, a igreja não é importante. Deixa lá, né? Fulano caiu, o outro está roubando, o outro está traindo, enfim. Você já conhece essa história. Só que a gente tem duas alternativas. Ou a gente luta contra isso, sabendo que é uma estratégia de Satanás, e sabendo principalmente que vai acontecer, então a gente tem que vigiar. Orar e vigiar, para que isso não aconteça conosco. Né? Então isso é extremamente importante. Por quê? Porque a tendência vai ser essa mesmo. Né? A igreja, ela, entre aspas, será destruída. Né? E aí você começa a enxergar toda a situação. Né? Por exemplo, Jerusalém crucificou o Senhor, ele veio, né, pela cidade santa, para os judeus, crucificou o Senhor. Os falsos profetas, eles estão onde? Lembra que a gente viu? No átrio, dentro da igreja. Não entraram no santo e no santo dos santos, mas estão no átrio, estão no pátio da igreja. E a igreja se tornará o quê? Um símbolo de Babilônia. Olha isso, igreja. A própria igreja vai se tornar um símbolo da Babilônia, que é o quê? Falta de fé é o quê? Rebelião contra Deus. Apostasia é o quê? Então, muitas vezes a gente tem que parar e pensar. Eu não vou mais na igreja. Não. O que você está fazendo? Você é a Babilônia. Você está se tornando o quê? Uma pessoa que está se rebelando contra quem? Contra Deus. É rebelião contra Deus. Amém ou não? Então isso é importante nós entendermos. Né? É importante. Não é o que eu quero, não é o que você quer. É o que deve ser feito. Né? Então, se você pensa dessa forma, né, que a igreja que não precisa, totalmente enganado. Isso aqui, a palavra, ela é mais clara do que isso, irmão. É impossível. Só se você pensa dessa forma, você é fruto de um ataque satânico. Você é fruto de uma mentalidade que acha o que não deve achar. Tá bom? Aí nós vamos para os versos 8 e 9. E os seus cadáveres ficarão estirados na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama o quê? Espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitirão que esses cadáveres sejam o quê? Sejam sepultados. O que quer dizer quando a gente lê esses versos 8 e 9? Que a igreja, presta atenção, a igreja, ela está morta no meio do mundo. Porque se vai havendo apostasia, e a apostasia a gente vê que é daqueles que servem a Jesus Cristo, porque quem não serve, já é apóstata. Então, quanto mais apostasia, mais a igreja o quê? Mais a igreja está no mundo. E ela não mais existe como poder o quê? Missionário. Olha que triste isso. É por isso que você vai notando, né, que a cada dia, não tem muito missionário. Não é que não tem, mas vai diminuindo, né, estabiliza. Por quê? Porque isso já é palavra. Né? Então, essa apostasia vai fazendo com que essa fé seja abalada. E se a fé é abalada, o poder missionário é abalado, irmão.
Como é que você vai pregar? Ninguém vai pregar, ninguém vai falar, ninguém vai ensinar. Um exemplo da escola bíblica nas igrejas hoje. Faça uma pesquisa, por exemplo, sei lá, em Indaiatuba, Campinas, a cidade que for. Pegue todas as igrejas e verifique qual delas tem escola bíblica de qualidade. Poucas. Né? Poucas. Né? Então, que em nome de Jesus a gente comece, né, a estabelecer ou reestabelecer essa ordem, né, para que a gente não caia nas armas, né, nas armadilhas satânicas. Ok? Muito bem. Verso 10 de Apocalipse 11. Os que habitam sobre a terra se alegrarão por causa da morte dessas duas testemunhas. Realizarão festas e enviarão presente uns aos outros, porque esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Meu Deus do céu. Aqui, o que vai acontecer? O mundo vai comemorar a vitória sobre Deus. Quem é contra Deus? As duas testemunhas aqui sendo o quê? Mortas, né? Os que habitam sobre a terra se alegrarão porque a causa da morte, então morreu a igreja. Né? Entende? Se morreu é entre aspas, né? Em função de toda a perseguição, em função, né? Então, né? Se reduziu quase a pó, né? E o pessoal, ele começa o quê? A comemorar sobre a vitória de Deus, só que não, né? Por quê? Porque a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Elas não prevalecerão. Tanto é verdade, se você parar aqui, você fala, meu Deus. É? Mas Deus é maravilhoso, irmãos. Deus não nos deixa sem resposta, né? Ele não é homem que se minta, enfim. Aí nós vamos para os versos 11, 12 e 13. Acompanha comigo. Mas depois dos 3 dias e meio, entrou neles, em quem? Nas duas testemunhas, na igreja, nos remanescentes, um espírito de vida vindo da parte de Deus. E eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram ficaram com muito medo. E as duas testemunhas ouviram uma voz forte vinda do céu, dizendo-lhes: suba para cá. Suba para cá. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos a contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade. Nesse terremoto morreram 7.000 pessoas. As outras pessoas ficaram aterrorizadas e deram glória a Deus dos céus. Passou então o segundo ai, e eis que sem demora vem o terceiro. Lembra que nós estamos no segundo, né? O primeiro já havia acontecido. Então, amados, olha que texto rico. Né? Olha que texto rico. Né? Esse texto, ele está em conexão com o quê? Com a segunda vinda de Jesus Cristo. A igreja é restaurada à vida, à honra e ao poder. Por quê? Porque as portas do inferno, elas não prevalecem contra a igreja. Agora, quando se ouve uma voz no verso 12 dizendo: subam para cá, né? A igreja está o quê? Ela sobe. Né? A novidade, né? A noiva, ela está pronta e sobe não no secreto, mas à vista de todos, é um sacramento. Né? Então a igreja, ela sobe. Olha que coisa linda. E naquela hora houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade. Nesse terremoto morreram 7.000 pessoas. As outras pessoas ficaram aterrorizadas e deram glória a Deus no céu.
né? 7.000 pessoas morrem, é evidentemente que 7.000 é um símbolo do acontecimento, do que vai acontecer, do que antecede o juízo final, né? E de novo, a 7ª trombeta ainda não foi tocada, né? O juízo final ainda não chegou, né? Então você vai vendo, vai estudando, vai se aproximando, irmãos, né? Você vê realmente o mover do Espírito Santo, né, para que a gente se converta. Ele vai até as últimas consequências. Ele vai realmente até a gente ir mostrando e falando. Olha, isso está no Antigo Testamento, isso está no Novo Testamento, isso fala aqui, isso fala aquilo, como já foi dito do apóstolo Paulo. Então, amados, em nome de Jesus, né, que a gente tenha realmente esse discernimento, né? O discernimento inicial qual é? Da gente estudar, né? Da gente estudar, de nós estarmos realmente à frente do primeiro e grande ministério de Jesus Cristo, né? Porque Jesus Cristo ia estudando, né? E é maravilhoso porque esses versos, eles refletem exatamente o quê? O que já aconteceu, não do que vai acontecer. É por isso que é maravilhosa a Bíblia, irmãos. A gente, quando começa a ver e a ler, né, nós estamos vivendo Apocalipse. Amados, nós estamos vivendo a igreja de Atos. Ela parece que parou em que ano ali? 100? 120? 180? Mas nós estamos o quê? Nós estamos continuando, nós estamos aqui como a igreja de Cristo. Né? Tá certo ou não? Então a gente tem que ter essa consciência. Nós temos que ter essa consciência. Né? Então quando descer e Deus falar, não, agora você vem, agora você sobe, agora você me dá licença. Né? É para que todo esse plano de Deus seja o quê? Cumprido. Porque como a gente viu no início, Ele é soberano. A majestade é dele, a honra é dele, Ele que criou a gente, Ele que criou a história. Você já pensou nisso? Ele criou a história, irmão. Por quê? Porque Ele é o homem da caneta, Ele é o homem do livro branco e das páginas. Então Ele vai colocar o quê? Aquilo que Ele quer. Né? É a mesma coisa se você escrever um livro. Né? Então, suponha isso. Né? Deus colocou no seu coração, enfim. Eu vou escrever um livro. Né? Mas eu vou fazer uma história fictícia, né? Uma história que ela não aconteceu, mas eu tô com umas ideias aqui. Aí você vai o quê? Você vai escrevendo. Né? Do nada nasce o ator principal, do nada morre a mãe do ator principal, do nada fica... Percebe? Do nada se casa, do nada se sequestra. Né? Não, porque você vai o quê? Você é o autor. Então você vai o quê? Você vai fazendo. Você vai conduzindo. Amém ou não? Então esse é o grande objetivo. A história já foi contada. De uma forma às vezes simples. Mas às vezes de uma forma que a gente precisa sentar, precisa orar, precisa clamar. Né? Para que a gente realmente entenda esse livro. Esse livro é muito difícil. Mas depois que você pega essa linha, depois que você pega essa conduta de como estudar Apocalipse, amados, esquece. Que é o que nós estamos estudando. É o que nós exatamente o que nós estamos fazendo. Amém? Né? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Né? Nós avançamos bem. Nós vamos no nosso, graças a Deus por isso, momento de louvor. Nós vamos ouvir o louvor, né, do César Baruch, que diz, quero louvar-te. Né?
Nós vamos identificar aqui algumas palavras, né? Alguns conceitos importantes aqui. Então, nós vamos ouvir Quero Louvar-te, com Paulo César Baruch. Amém? Vamos conversar um pouco, vamos fazer um devocional. Depois a gente passa a programação da igreja, né? Logo após a gente, né, faz aí a ministração e já caminha para o final da aula, em nome de Jesus. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Conhecer as aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder, Senhor. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero louvar-te. Buscar, conhecer, amar-te. Muito bem. Nós acabamos de ouvir o louvor Quero Louvar-te, do Baruch, Paulo César Baruch. E é interessante que, como o próprio título do louvor diz, eu quero, eu desejo, eu busco, né? E o sentido é o quê? De coração, de entendimento, de entendendo, né, quem é Deus, quem é Cristo Jesus, quem é o Espírito Santo. Quero te louvar, quero te enaltecer, quero engrandecer o seu nome, quero te aplaudir, quero te elogiar.
né? Então eu quero me relacionar, mas te exaltar. Eu quero te louvar. E aqui sempre mais e mais. É como se nós, quando louvarmos, adorarmos, e deve ser assim, é uma crescente. Cada vez mais, e mais, e mais, e mais. E aí, quando você canta isso, às vezes na emoção, você canta. Só que tá falando, né? Eu quero te louvar sempre mais e buscar o teu querer, né? Então, quando a gente fala buscar o teu querer, a gente precisa estar atento àquilo que Deus quer. E quando Ele quer, é para corrigir, é para santificar, é para deixar alguma coisa que a gente gosta, né? Então, esse buscar o teu querer realmente é um pouquinho mais difícil, né? Mas que em nome de Jesus a gente busque, né? Sabedoria, busque o querer, os sonhos do Senhor, né? E ele fala isso, né? Ele descreve, né? Nessa letra porque, né, Deus é tudo em todos, né? Na sua criação, né? As aves do céu cantam para ti, Senhor, né? As feras do campo refletem teu poder. Quero te louvar e quero levantar as minhas mãos a ti, né? Eu quero te adorar, né? Eu não quero só te enaltecer, né? Eu não quero só engrandecer o seu santo nome, eu não quero só te elogiar, eu quero levantar as minhas mãos, corpo e alma e espírito, te servindo. Amém? Então, não é? O objetivo desse ensinamento, dessa oportunidade que eu e você temos, de, na verdade, entender o que estamos cantando, o que estamos louvando e o que estamos adorando, né? Porque da nossa boca saem palavras, e as palavras, não é? Ou saem palavras de vida ou saem palavras de morte. Então, que ao sair palavras de vida sejam o quê? Uma verdade na nossa vida, né? Tá bom? Então, esse é o grande objetivo, né? A gente sempre ter em mente que quando nós estamos louvando, né, nós estamos, na verdade, declarando. E é exatamente assim que Deus vê. Nós estamos declarando, né? Eu quero buscar o teu querer na minha vida. Amém? Nós temos aqui um compartilhar aqui do meu WhatsApp particular. Se você tiver alguma pergunta, né, através do WhatsApp, você pode entrar em contato comigo no 199 9305 2651, tá certo? 199 93, né, 05 2651. Perguntas, dúvidas, enfim, sugestão, né, serão bem-vindas no meu WhatsApp. A programação da Igreja Batista Ágape em Indaiatuba é de segunda-feira às 19 horas. Nós temos a nossa teologia. As inscrições sempre estão abertas, né? Porque a cada módulo nós temos todo mês nós temos um módulo, e esse módulo, né, ele é composto de um tema, tá bom? Às quartas-feiras, na primeira quarta-feira, nós tivemos o culto da família, como toda primeira quarta, né? Na terceira quarta-feira, a próxima quarta-feira, nós teremos culto de cura e libertação, e o restante das outras quartas é culto de estudo e oração. Nós temos a nossa reunião do AME. O AME é o nosso grupo de comunhão, as nossas tribos, né? São a visão, né, de nós dividirmos em Indaiatuba em 7 tribos, né? Tribos com nomes de, né, as 7 tribos de Israel.
cujo objetivo desses grupos é alimentar, mobilizar e edificar, né? O AME, né? Alimentar a palavra, mobilizar o corpo e edificar o corpo. No domingo às 10 horas nós temos a escola bíblica dominical, todo domingo. Domingo às 19 horas, culto de celebração. E no primeiro domingo, né, de cada mês, nós temos nosso culto de ceia, né? Que é realmente um momento especial que nós temos a oportunidade, né, de estarmos ceando com o próprio Senhor Jesus Cristo. Nós estamos na Avenida Visconde de Indaiatuba, 1173, bem em frente ao ginásio de esportes. Feito? Bom, desde quando nós começamos esse capítulo 11, que nós estamos falando assim, né? Nós paramos aqui na sexta trombeta, né? No capítulo 9, aí estudamos o capítulo 10 e nada da sétima trombeta. Nós estamos na metade aqui praticamente do capítulo 11 e nada da trombeta. Mas eu quero que você atente a isso, que o juízo final ele ainda não chegou. Porém, ele está tudo pronto. Já está o quê? Preparado. É isso que a gente precisa entender. O nosso Deus é um Deus de ordem. É um Deus de ordem. Ele não faz nada às pressas. Ele não faz nada para que haja questionamento. Mas por que o Senhor... Não, eu não fiz. Não, você fez. Eu estou te mostrando. Né? Então, essas 6 trombetas, o mundo continuou o quê? Impenitente. Né? É um mundo que não mostra arrependimento, é um mundo que insiste no pecado. Tá certo ou não? Não é isso que nós estamos vendo a cada dia? É isso. A cada dia nós estamos vendo isso. Né? E note, isso é importante, o mal ele não retrocede. Ele não retrocede. Né? E ele está cada vez mais forte. Por quê? Porque a apostasia da igreja vai fazer com que se fortaleça. A gente acabou de ver isso. Né? Então, essas 6 trombetas, o mundo continua impenitente. Né? O mundo rejeitou a igreja. Rejeitou as 2 testemunhas. Está rejeitando a igreja de Cristo. Né? Então o mundo, ele está o quê? Ele está matando a igreja, está matando os missionários, que é mundo. O mundo jaz no maligno. Agora, é como nós iniciamos o nosso estudo aqui, a nossa escola. Nosso Deus é o Deus o quê? É o Deus que tudo pode, que é onipotente, onisciente, onipresente, soberano. Né? Então, desta forma, e é exatamente por isso que na palavra ela vai avisando, fala, olha, tá vendo aqui? Né? Vocês estão percebendo? Olha o que está acontecendo. Então é dessa forma que o ajuste final ele deve ser feito. Não é que ele, entendeu não? Ele deve. Né? É uma questão de fazer o ajuste final. Né? Que é o que acontece no verso 14. Passou o segundo ai. Eis que, sem demora, vem o terceiro ai. Eis que, sem demora, vem o terceiro ai. Então, amados, já se passaram 2 ais. Né? Então, como a gente viu, né, e como a gente estudou, né, o primeiro ai foi a 5ª trombeta, né, que operou que é a destruição no coração dos homens. Né? A 5ª trombeta trouxe tortura. Né? Tanto é que você lembra, não se achava a morte. Agora, na 6ª trombeta, nós vimos o quê?
Olha, o homem se torna cada vez mais, é por isso que eu falo que o mal não, ele avança, ele não retrocede. Que quando a destruição ela, ela operou no coração dos homens, consequentemente, o segundo ai, que é a sexta trombeta, o homem, ele se torna um ser maligno. Ele se torna um ser maligno, que é o que nós acabamos de ver. Perseguição à igreja, perseguição e morte aos missionários, né? Tá certo? Então, isso na verdade está sendo o quê? Preparado. Preparado. Para quê? Para a sétima e última trombeta. Né? Então, eu só quero ler um verso para que a gente toque essa bendita sétima trombeta. Senão você vai falar, pastor, você não quer tocar a sétima trombeta? Não, irmão, ele já foi tocada, tá? Eu só vou agora falar um pouco, né? Tá certo ou não? Mas, evidentemente, nós vamos desenvolver a sétima trombeta na aula seguinte. Mas depois de todo esse contexto, né, que nós acabamos de ver e de nos aprofundar, né, quando passou o segundo ai, eis que sem demora vem o terceiro. Qual é o terceiro? Verso 15, capítulo 11. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu o quê? Vozes fortes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Tá entendendo, irmão? Acabou a farra. Acabou a farra do boi. Acabou. Acabou. Acabou a farra. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu vozes fortes, vozes de comando, vozes de autoridade. Né? Quando você ouve lá que o juiz bate o martelo e fala culpado, inocente, né? Ele tem uma postura o quê? De um posicionamento forte, né? Ou é ou não é, ou é sim ou é não. É exatamente aqui, o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu vozes fortes de comando, de autoridade, dizendo: o reino do mundo se tornou agora todo ele de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele reinará para todo sempre. Restaurado tudo aquilo que deve ser restaurado. Né? Então, a partir daqui é com ele. A partir daqui é com ele. A partir daqui já está tendo o que, amados? Aquilo que também a gente vem martelando, vem falando, que é a separação do joio e do trigo. Exatamente isso, a separação do joio e a separação do trigo. E Deus, ele fala dessa forma figurada, dessa forma metafórica, mas para quê? Para que a gente tenha a revelação do Espírito Santo. Para que a gente saiba, né? Para que a gente se aprofunde, para que a gente busque dele realmente todo entendimento, todo ensino, tudo aquilo que ele quer e tudo aquilo que ele deseja, e mais do que isso, tudo aquilo que vai acontecer, porque já aconteceu. Para Deus, tudo isso já aconteceu, porque João viu tudo isso. Né? Deus fez com que João o quê? Visse. Então, Deus já sentenciou, é isso aí. Tudo já aconteceu e tudo vem acontecendo. Né? Não é só que o tempo de Deus, a gente sabe, é o tempo o quê? Kairos. Né? E Kairos é o quê? De eventos. Né? Então, antes de haver o tocar da sétima trombeta, né? Tocando
a quinta trombeta, lembra que a gente falou? Que é a preparação do coração e destruição do coração do homem. Né? Depois, na sexta trombeta, né? Ele passa do coração para a ação. Então, tá vendo o quê? O tempo kairós de Deus, que é de evento para evento. Então, toca a primeira trombeta, depois a segunda, e assim sucessivamente. Até falar, puxa vida, o negócio aqui que se eu não voltar, ninguém vai se salvar, né? Tá certo? Então, Jesus vai voltar. Quando? Quando o caos, a falta de fé estiver o quê? Restaurada. Poucos vão se salvar, né? Tá certo? Daqueles, logicamente, que quando Jesus voltar. Por quê? Porque grande parte, a maioria vai o quê? Apostatar. Não entra, irmão. Não entra. Né? Vão ficar o quê? Os genuínos. Os verdadeiros crentes. Aquele que, como nós vimos aqui, louvam, engrandecem o nome do Senhor. Vocês entendem? Né? Aqueles que aplaudem, aqueles que elogiam, aqueles que declaram, Pai, só o Senhor é o meu Senhor e Salvador. Então, dessa forma, né, até a sexta trombeta, ainda dá tempo. Antes do grande juízo final, ainda dá tempo. Né? Antes da volta de Jesus, ainda dá tempo. Né? E é justamente isso que Jesus quer, que dê tempo. Né? Que dê tempo para mim, que dê tempo para você, para que a gente que conhece o Senhor Jesus se fortaleça, e aquele que não conhece, venha conhecer. Venha fazer parte do quê? Né? Da vitória. Porque reinará com Cristo o quê? Eternamente. Reinará com Cristo para todo sempre. Amém? Esse é o grande objetivo. Esse é o grande entendimento que nós temos que ter como cristãos. Apocalipse, quando estudado, está longe de gerar medo, de gerar angústia, de gerar palpitação, de gerar rejeição. É muito pelo contrário. É muito pelo contrário. Desculpa que eu insisto nisso, mas é muito ao contrário. Né? Apocalipse só vai mostrar, né? Só vai categorizar, só vai afirmar, só vai falar: Jesus é o Senhor e Salvador e o vencedor. É o Pai da eternidade para todos sempre. Não, pastor, mas aqui está ali, eu sei. Eu sei, está cada vez mais difícil, é verdade. Enfim, mas é a palavra, é o plano de Deus, é a sabedoria de Deus, né, para que tudo o que esteja escrito aqui aconteça, porque já aconteceu. Né? E o que eu fico mais maravilhado é que Jesus falou, né? Falou para João que existem algumas passagens que não é para ele falar. Ó, isso aqui você não escreve, ó, isso aqui você não faz. Né? Por quê? Porque nem tudo será revelado. A gente só vai ter a revelação quando estiver na glória com ele, ao seu tempo. Amém? Então que esse estudo que nós estamos fazendo de Apocalipse, ele nos fortaleça cada vez mais. Né? Ele nos dê fé redobrada. Que a gente não se afaste. Por quê? Porque o espírito do anticristo está aí. Né? O espírito do diabo, ele está aí. Né? E aos fracos, ao joio, ele está conseguindo fazer com que se rejeite a palavra de Deus, se rejeite a igreja, se rejeite o corpo. Porque, irmão, o diabo, ele vai atacar onde nós somos vulneráveis. Não vai pensar que o diabo, não. Ele ataca onde nós somos vulneráveis, né? O homem é muito crítico, é de muito julgamento, entendeu? Então, ele acaba influenciando para acabar o quê? Acabar o corpo de Cristo, minando, né?
Tá certo ou não? É exatamente essa estrutura que ele faz. Mas nós, em nome de Jesus, tendo o ensino, amém ou não? Isso que é importante. Tendo o ensino, conhecendo a quem servimos e como serviços, irmão, acabou. Quando eu falo acabou, acabou. Né? Nada prevalece contra Jesus Cristo. Porque ele é o quê? Ele vem de glória em glória. Né? E quando ele voltar, como diz aqui, acabou. Ele reinará eternamente. Amém? Palavra abençoada. Não é? Aí a próxima semana a gente continua, né? A partir do verso 15, não é? Tá certo? Vamos ver se a gente... Vamos ver, não, nós vamos terminar o capítulo 11, né? Com certeza, né? Na 7ª trombeta, né? E aí a gente vai se preparar, né? Para a mulher, o dragão, enfim. E aí são assuntos da próxima aula, do próximo programa da Escola Bíblica, né? E aí a gente vai vendo, né, daquilo que a gente já estudou, né, importante, né? Nós estamos aqui praticamente na metade de Apocalipse, né? Tá certo ou não? Praticamente não, acabando o capítulo 11, a gente acaba a metade, né, de Apocalipse. Tem muita coisa boa ainda para a gente assistir, para a gente ouvir, para a gente compartilhar. Eu só peço a você, em nome de Jesus, que compartilhe, não retenha esse estudo. Amém? Não retenha. Ouça aí, compartilhe. Amém? Pedidos de oração no meu zap também, se você tiver algum pedido de oração, 19993052651. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos. Nós bendizemos o seu santo nome, nós te adoramos, nós te louvamos, nós te elogiamos, nós enaltecemos o seu santo nome, nós te agradecemos, nós te aplaudimos, e sabemos que o Senhor é o Deus de tudo em todos. O Senhor é tudo em todos. Obrigado por mais essa aula, obrigado por mais esse programa, que o Senhor, em nome de Jesus, esteja à frente nesse rádio, nesse canal, Pai, canal de bênção, nesse canal que nós temos a oportunidade, Pai, de compartilhar a palavra do Senhor, que é a sua palavra, que novos programas venham, Pai, em nome de Jesus, que essa rádio realmente atinja o objetivo evangelístico de ir e levar a sua palavra através de programas educacionais, através de louvores, através da adoração. Pai, obrigado. Obrigado pelo seu amor, pelo seu carinho, obrigado pela sua confiança, Pai. Obrigado. É a sua palavra que nós realmente e humildemente aprendemos e compartilhamos, porque temos a certeza que o Espírito Santo do Senhor está aqui, nos ensinando e antes mesmo de falarmos, nos corrigindo. Em nome de Jesus eu oro. Que o amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que a consolação e comunhão do Espírito Santo do Senhor nos alcance. Que o Senhor nos dê um final de semana abençoado. Em nome de Jesus. Amém.